Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que ela vai atingir o alvo. Irmãos, a Bíblia diz em Isaías capítulo 55 que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito pelo qual foi determinada. Então hoje eu creio que a mensagem que eu vou entregar aqui saiu da boca e saiu do coração de Deus para a sua vida. Então não saia do vídeo até o fim, porque eu vou orar depois também. Nós vamos quebrar todo o mal, tudo aquilo que pode estar travando a sua vida. Eu creio, irmãos, no poder da oração. Olha, ontem eu liguei para uma pessoa e eu comentei com ela que eu tinha orado por ela essa semana. E aí ela falou o seguinte: nossa, agora eu estou entendendo por que eu estou me sentindo melhor. Eu estou entendendo porque, nossa, me deu um ânimo tão forte, tão grande. Eu precisava desse ânimo e eu não estava conseguindo encontrar. E aí nós começamos a refletir, sobre o poder da oração. Irmãos, a gente acha que muitas vezes as nossas palavras são meras palavras, que não tem poder, que não vai mudar nada, mas é mentira do diabo, irmãos, porque Deus realmente, Ele ouve o nosso clamor e Ele atende quando nós oramos de acordo com a vontade dEle. Então, todo dia aqui de manhã, você já percebeu, eu não falo de religião, nós falamos apenas da palavra do Senhor, nós falamos apenas do Evangelho. E hoje eu quero trazer mais um ensinamento, desta vez é um grande alerta espiritual. Olha, se você soubesse o que eu vou trazer aqui hoje, isso aqui vai abrir a sua mente para você nunca mais esquecer de um detalhe muito importante. Deixa eu te contar o que veio no meu coração. Sabe quando você decide tomar uma atitude boa na sua vida, para mudar de vida? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou você finalmente foi promovido no trabalho? Ou você agora conseguiu conquistar um sonho da casa própria, comprou um carro novo e você fica tão feliz que você quer contar para as pessoas que estão perto de você, certo? Para as pessoas da sua família ou amigos íntimos. E aí de repente você não recebe aquele apoio que você tanto gostaria de receber. Por que será que isso acontece? Às vezes você comenta uma coisa tão boa para alguém, em vez dela ficar feliz, ela não consegue nem disfarçar. Ela fica séria, ela fica em silêncio, você percebe na expressão do rosto que ela não está feliz com a sua vitória. Irmãos, isso é muito triste, né? Porque hoje em dia a gente não pode nem contar o testemunho para as pessoas e as pessoas logo já ficam com inveja ou já ficam gorando para que dê errado, né? Às vezes a pessoa faz uma piadinha de mau gosto só para te desanimar. Por que será que as pessoas elas não conseguem se alegrar com as nossas vitórias? É sobre isso que eu quero te falar aqui hoje, porque eu quero que você acenda aí na sua mente um alerta espiritual. Tem muitas pessoas que talvez estão perto de você, não digo muitas, mas talvez uma ou outra que vem tentando te desanimar com palavras principalmente. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas as palavras elas são como frequências de áudio. Essas frequências são vibrações que vêm na sua mente, no seu coração. De repente você está mal e não sabe por quê. De repente você perdeu o ânimo para correr atrás dos seus objetivos e você nem sabe de onde veio esse desânimo. Mas eu quero te dizer que não só as palavras, mas as atitudes das pessoas contra você, elas podem sim te impactar. Eu não esqueço de uma vez, irmãos, que eu e minha esposa, nós estávamos fazendo uma construção. E aí então, obviamente, muitas pessoas trabalharam naquela obra e um dia minha esposa, ela teve um sonho, na verdade era um pesadelo, né? E nesse pesadelo eu estava dentro do carro com ela e de repente algumas pessoas na porta da nossa casa, que é onde nós estávamos construindo, algumas pessoas olharam para nós com um olhar assim muito maléfico, muito maligno. E enquanto elas olhavam para dentro do carro, o vidro do lado dela começou a trincar. E quase quebrando já, sabe? E de repente lá dentro do carro a gente começou a orar. Começamos a repreender. Irmãos, presta atenção o que aconteceu. Passaram-se uns 2 dias. O mestre de obras ele ligou para nós. Ele falou: vem aqui correndo. Olha o que aconteceu. Irmãos, o teto da casa tinha desabado. Quando a gente chegou em casa, irmãos, quando a gente chegou ali naquela construção e tava aquela aguaceira, aquele monte de água caindo, tudo desabado, irmãos, a gente lembrou na hora do sonho, porque foi muito real.
Então, assim, a gente não entende a dimensão no mundo espiritual de quando uma pessoa tem inveja contra nós. É claro que nós cremos que somos protegidos, o Espírito Santo está conosco, está dentro de nós, os anjos estão ao nosso redor. Mas, irmãos, estamos no meio de uma batalha espiritual e não tem como nós passarmos por essa vida sem sentirmos os efeitos dessa grande guerra espiritual, entende? Mas, irmãos, a promessa é que o Senhor nos dá a vitória. Louvado seja Deus, porque depois a gente orou ali na casa, nós viemos à noite, ficamos aqui a noite toda orando, eu, a minha esposa e os nossos filhos, começamos a repreender todo o mal, todo o olho gordo, toda a inveja. Irmãos, graças a Deus a obra foi concluída. Então, eu estou aqui para te falar uma coisa, os planos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Eles não vão ser frustrados em nome de Jesus, mas para isso você tem que orar. Mas para isso você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. É isso que a Bíblia promete. Então, nós vamos aqui meditar na palavra. Eu quero trazer um exemplo muito claro de alguém que desprezou o outro no coração. Alguém que teve uma inveja, teve um ciúmes. Você vai ver o que aconteceu com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que essas coisas só prejudicam a pessoa que sofreu a inveja. Mas não, irmãos, a pessoa que teve inveja, você não imagina o que acontece com essa pessoa. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia hoje o que aconteceu com essa mulher. Então, antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, vamos lá. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai perceber que tem um sininho aí do lado. Clica nele para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Irmãos, nós vamos começar com a palavra de hoje e antes de eu contar essa história, eu quero dizer para você uma coisa. Não desvie dos caminhos do Senhor nunca, por nada nesse mundo e nem por causa de uma frustração que você teve com alguém da igreja, alguém da sua casa, no trabalho. Nunca se afaste dos caminhos do Senhor, porque senão você será o maior prejudicado, entende? Tem pessoas, irmãos, que nos ferem com palavras, com atitudes e elas continuam numa boa. E muitos de nós, muitas vezes, ficamos guardando mágoa, rancor, ressentimento e aí a nossa vida trava e a da outra pessoa continua normal. Então eu vou te mostrar aqui hoje o que você deve fazer e principalmente eu vou te mostrar por que muitas pessoas acabam machucando as outras sem perceber. Guarde isso que eu estou te falando. Vamos lá, irmãos, a palavra de Deus está cheia de exemplos, de histórias que mostram situações muito parecidas com as que a gente passa no dia a dia. E uma dessas histórias é a história de Mical, que era a esposa de Davi, e a história de Davi. E para a gente entender primeiro o que aconteceu, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Deixa eu te explicar. Naquela época, a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus, ela tinha sido capturada pelos inimigos de Israel e agora ela estava longe do povo fazia muito tempo. Então Davi, que agora era o rei de Israel, ele tinha um sonho no seu coração. Ele queria trazer a presença de Deus de volta para o centro da nação, para o povo poder adorar a Deus de novo, para o povo poder se alegrar, ter vitórias, enfim. Então Davi foi buscar essa arca numa primeira tentativa e muitos de nós já sabemos o que aconteceu, né? Quando Davi trouxe essa arca, a arca simplesmente escorregou e quando um dos ajudantes de Davi tentou segurar essa arca, ele morreu na hora, ele foi fulminado. Irmãos, eu sei que pode parecer pesado para nós hoje, mas Deus estava querendo mostrar o seguinte: a presença dele é santa, não podemos tratar de qualquer maneira. E resumindo a história, depois de muito sacrifício, de muita oração, a Arca da Aliança finalmente agora estava voltando para Jerusalém. E então aconteceu uma grande festa e Davi estava extremamente feliz. E essa foi a maior conquista espiritual do reinado de Davi até aquele momento. Era a restauração da aliança, a alegria do povo, a glória de Deus voltando para casa. E o que Davi fez então? A Bíblia conta que ele tirou as suas roupas de rei, ele vestiu uma roupa muito simples de sacerdote e começou a dançar diante da multidão. Ele começou a pular, ele começou a celebrar com toda a sua força na frente do povo todo. Irmãos, Davi era diferenciado, concorda? Davi não estava nem um pouco preocupado com a sua imagem, com a sua reputação ou com o que os outros iriam pensar. Ele era um homem tão apaixonado por Deus, um homem tão grato, que a sua adoração simplesmente explodiu de dentro para fora. Mas, irmãos, enquanto a festa estava acontecendo ali na rua, tinha uma pessoa observando tudo de uma janela, com o coração cheio de amargura, um coração cheio de rancor. Era a esposa de Davi, Mical. A Bíblia nos conta exatamente o que aconteceu. Preste atenção. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículos 16 e o versículo 20, diz assim, Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi,
Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Ao ver o rei saltando e dançando diante do Senhor, ela sentiu um profundo desprezo por ele no seu coração. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: "Como o rei de Israel se destacou hoje, se mostrando sem vergonha diante das servas de seus servos, como homem vulgar?" Olha isso aqui, irmãos, aquela mulher ficou revoltada de ver o seu esposo dançando daquela maneira. Agora pensa comigo aqui, ó. O texto bíblico, ele faz questão de dizer que Mical era filha de Saul. Sabe, irmãos, isso aqui é um detalhe muito importante para nós, porque Mical, ela não cresceu vendo o seu pai adorando a Deus com liberdade. Pelo contrário, ela era filha de um rei, que era o rei Saul, que se preocupava mais com a sua aparência, com a opinião do povo e com a honra do seu trono do que com a voz de Deus. Então, para Saul, ser um rei era manter a postura, era manter o controle, era manter a sua imagem diante de todos. E para ele seria uma humilhação muito grande se expor daquela maneira. E com certeza Mical aprendeu com seu pai. Quando ela viu Davi, irmãos, naquela hora o coração dela se fechou. Ela viu Davi, que era o rei, dançando como uma pessoa comum, quase sem roupa, no meio de um povo simples. Aquilo tudo chocou ela. E eu não sei se você já reparou, mas as pessoas que nunca tiveram a liberdade que nós temos, nunca experimentaram a presença de Deus como nós experimentamos, a tendência é que essas pessoas critiquem mesmo. A tendência é que elas joguem pedra, que essas pessoas falem mal. Por quê? Elas não sabem o que significa isso. E Davi, irmãos, era um adorador. E ela então, naquele momento, demonstrou também uma grande ferida que ela tinha no seu coração. E eu não sei se você sabe, mas essa mulher, Mical, ela amou Davi de verdade lá no começo. Mas o seu próprio pai, o rei Saul, quando ele era rei na época, ele usou ela como uma peça de xadrez político, vamos assim dizer. Por quê? Primeiro Saul entregou Mical para Davi em casamento. E aí então, quando Davi precisou fugir de Saul, ele tirou ela e entregou para um outro homem. Para pensar. E muitos anos mais tarde, então, quando Davi se tornou rei, ele exigiu que Mical voltasse para ele. E ela então foi arrancada à força do seu segundo marido. Imagine, irmãos, a confusão na mente dessa mulher. Imagine a dor, a rejeição que ela sofreu e principalmente a humilhação que essa mulher carregava dentro dela. Então o desprezo dela por Davi não nasceu do nada. Essa mulher, irmãos, estava amargurada. Ela tinha feridas antigas que nunca foram curadas. E aqui fica um lembrete para todos nós. Muita gente que nos despreza hoje, elas não fazem isso por pura maldade, entende? Elas fazem isso porque elas estão sangrando por dentro. Irmãos, eu converso com muita gente, sabe? Eu aconselho pessoas e eu vejo que tem muitas mulheres, irmãos. A gente percebe pelo tom de voz. Elas estão amarguradas, elas estão carregando dores que elas não sabem como lidar com aquilo. E eu sei que também tem homens vivendo dessa maneira. E elas então não conseguem se alegrar com a vitória dos outros e acabam até querendo prejudicar a outra pessoa. E quando elas estão dessa maneira, elas podem conhecer a palavra, elas podem ter ministério na igreja, mas parece que elas passam por cima de tudo. Elas só querem ver o outro sendo prejudicado. E talvez você esteja pensando aí, realmente, pastor, eu sei do que o senhor está falando porque eu estou sofrendo com o desprezo das pessoas. E eu entendo agora que é porque elas estão feridas, elas estão machucadas. Mas pastor, eu tenho que parar de crescer, eu tenho que parar de avançar só para não incomodar ninguém? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Você não tem que parar por nada nesse mundo. Você não tem que agradar a homens, você tem que agradar a Deus. Então você não tem que pedir desculpa para as pessoas quando você prospera, quando você muda de vida. Não, você não pode parar de agradecer a Deus, de adorar ao Senhor. Esse mérito, essa glória pertence a Ele somente. Amém? E eu vou te contar então o que Davi fez com essa mulher quando ele percebeu que ela desprezou ele, quando ele percebeu que ela estava amargurada. Irmãos, Davi deu uma resposta surpreendente. Olha só o que está escrito em 2 Samuel capítulo 6, versículos 21 ao 23. Diz assim, ó: Davi respondeu a Mical: foi diante do Senhor que eu dancei. Ele me escolheu em lugar do seu pai e de toda a família dele. Ele me fez líder sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu celebrarei diante do Senhor. E eu vou me humilhar ainda mais do que isso, e eu serei humilhado aos meus próprios olhos. Mas essas servas de quem você falou me terão em alta honra.
E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmãos, olha isso aqui, olha essa resposta que Davi entregou, irmãos. Davi estava basicamente dizendo assim, Mical, a sua opinião não define quem eu sou. A minha adoração não é para você, é para o Deus que me escolheu no lugar do seu pai. E se para você isso é ser vulgar, então para Deus é uma honra. E eu vou continuar me humilhando ainda mais diante do Senhor se for preciso. Irmãos, a Bíblia termina dizendo que essa mulher não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, a consequência para Mical foi terrível. Ela se tornou estéril, e isso é um símbolo daquilo que acontece com as pessoas que não se alegram com o que Deus está fazendo. Olha, isso aqui é um alerta muito grande que eu preciso trazer para você. Um coração cheio de inveja, um coração cheio de amargura e desprezo, ele não frutifica, ele não gera vida. Você já parou para pensar? Tem pessoas que ficam com raiva do outro, ficam guardando mágoa, não liberam perdão e eles acabam se prejudicando. Ao mesmo tempo que o contrário também acontece. Um dos maiores sinais de que alguém está cheio do Espírito Santo é que essa pessoa consegue se alegrar com a vitória do irmão, consegue investir na vida do outro, consegue celebrar aquilo que Deus está fazendo. E, consequentemente, essa pessoa só cresce, ela só evolui, ela só atrai bênçãos para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se vocês estão entendendo essa mensagem, nós vamos orar já, viu? Mas eu só quero contar mais uma história que se repete lá no Novo Testamento. Você vai se lembrar dessa história. A Bíblia conta no Evangelho de João, capítulo 12, que uma mulher chamada Maria, ela fez algo muito radical, muito parecido com o que Davi fez. E então ela pegou um frasco de perfume caríssimo, que só para você ter noção, valia o salário de um ano inteiro. E ela derramou tudo nos pés de Jesus. E ela começou a enxugar com seus próprios cabelos. Ou seja, aquilo foi um ato extravagante de adoração. E sabe o que aconteceu em seguida? Imediatamente, uma pessoa se levantou para criticar. Era Judas Iscariotes. Judas falou o seguinte: que desperdício que essa mulher está fazendo. Esse dinheiro poderia ter sido doado para os pobres. Irmãos, eu sei que esse parece um comentário espiritual, né? Alguém que está preocupado com os mais necessitados. Mas, irmãos, não era nada disso. Judas era ladrão. Ele queria aquele dinheiro para ele. E aqui fica uma lição muito clara. As pessoas, na verdade, elas queriam aquilo que a gente tem. As pessoas não se alegram com a gente porque elas, na verdade, não querem ficar para trás. Elas querem estar no mesmo nível, elas querem estar acima de nós. E é nessa hora que muitos de vocês, irmãos, que estão me ouvindo agora, vocês fecham o coração. Simplesmente não confiam em mais ninguém, simplesmente não querem mais ir na igreja, não querem mais ter uma vida social, porque vocês sabem do que o ser humano é capaz. Irmãos, e realmente a Bíblia diz que a pessoa invejosa é uma pessoa terrível, maligna. Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por essas pessoas, porque a gente tem que ter compaixão pelas feridas delas. Como eu disse para você aqui em toda essa mensagem, essas pessoas estão mal consigo mesmas, elas estão insatisfeitas. E hoje, quando a gente olha ao nosso redor, parece que tem tanta gente insatisfeita, né? Mas você pode orar por elas, você pode ser luz no meio das trevas, amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que Deus, Ele toque no seu coração e te traga discernimento espiritual, para que você entenda claramente quem é que está do seu lado, quem é que está contra você e o que você tem que fazer dali em diante, tá bom? Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, ou então escreva assim: eu precisava dessa palavra exatamente hoje. E no final da oração que nós vamos fazer agora, eu quero muito que você compartilhe. Olha, tem tanta gente precisando ouvir uma palavra, irmãos, e você pode ser luz. Eu sei que você tem alguém que você conhece que está sendo alvo de perseguição, alvo de inveja. Você pode enviar essa mensagem, essa pessoa vai entender como ela deve agir. Amém? Feche os seus olhos então e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa saúde. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo nosso corpo, pela nossa família, pelos nossos amigos, parentes. Obrigado pelo dom da vida e principalmente pelo dom da vida eterna. Ó Senhor Jesus, nós somos gratos porque há muitos anos atrás o Senhor pagou o preço lá na cruz pelos nossos pecados. Nós nem te conhecíamos, Jesus, mas o Senhor nos amou primeiro.
E se hoje nós amamos ao Senhor, é porque o Senhor conquistou o nosso coração. O Senhor mostrou o teu amor que nos constrange, esse amor que é melhor do que qualquer outra coisa. E nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, eu entreguei a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estavam sendo enganadas, estavam sendo prejudicadas por palavras, por atitudes. E por isso eu te peço uma coisa aqui, Senhor. Não nos deixe ser enganados, Pai. Revela, Pai, as verdades ocultas que a gente não percebe. Muitas vezes nós somos ingênuos, a gente não percebe a maldade no coração do outro. A gente nem desconfia que alguém próximo de nós pode estar com inveja. Por isso eu te peço aqui agora, Senhor, que o Senhor traga discernimento espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, que a gente possa entender claramente quem está do nosso lado e quem não está. Senhor, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu sei que o Senhor conhece também as feridas causadas pelo desprezo, pelos olhares de julgamento, pelas críticas que vieram dessas pessoas que deveriam nos apoiar. Tem muitas filhas e filhos teus, Senhor, que pararam de sonhar, pararam de adorar com liberdade, pararam de avançar, Senhor, porque alguém olhou pela janela com amargura, assim como Mical, alguém julgou essas pessoas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, cura essas memórias, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei que tem pessoas agora que estão se lembrando de uma ferida que aconteceu lá atrás. Eu sei que o Senhor trouxe à tona porque o Senhor quer trazer cura. Por isso, Jesus, lava com o teu sangue cada palavra de humilhação, cada piada que acabou machucando, cada crítica que tentou paralisar a fé do teu servo e da tua serva. Ajuda eles a perdoar, Senhor, não porque o outro mereça, mas porque eles mesmos precisam ser livres para continuar essa jornada. Ó Deus, nós te pedimos a coragem e a firmeza de Davi. Ensina a gente, Senhor, a ter o foco somente no Senhor. Quantas pessoas hoje estão se desviando porque foram desprezadas, porque foram humilhadas. Mas Davi se posicionou, ele entendeu que era hora de defender a verdade, era hora de falar aquilo que ele acreditava, e ele não se importou com a aprovação dos homens. Pai, que o Senhor possa trazer a memória na vida dos teus filhos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não precisamos justificar a ninguém aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Ó Deus, levanta um povo ousado aqui hoje, Pai, um povo corajoso, que não se importa com as críticas, porque sempre que nós avançamos, sempre que o Senhor nos abençoa, tem pessoas que não se alegram com a nossa vitória. Por isso, meu Pai, eu oro nesse momento repreendendo todo o espírito de Mical, todo o espírito de inveja, de crítica, espíritos malignos que tentam roubar a nossa paz, a nossa alegria, sempre que a gente começa a tomar uma decisão nova, a avançar. Essas pessoas são usadas pelo diabo, mas nesse momento eu repreendo toda palavra de maldição, todo decreto de que essa pessoa não vai conseguir, de que ela está exagerando, de que ela não vai para frente. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro que você, meu querido, minha querida, você vai prosperar muito, você vai gerar muitos frutos para o reino de Deus, você vai gerar muita vida, muita esperança, alegria e salvação por onde você passar. Senhor, meu Deus, quebra agora, Pai, toda ferida espiritual, emocional e física, em nome de Jesus. E Deus, nós te pedimos também perdão, porque muitas vezes nós fomos iguais a Mical na vida de alguém. Muitas vezes nós causamos feridas na vida do outro. Nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do nosso irmão e a gente acabou desprezando essa pessoa. Perdoa-nos, Senhor, pela inveja, pelo julgamento, pela fofoca, pela crítica. Limpa o nosso coração, Senhor, e nos ensina a celebrar com os que celebram, a nos alegrar com as vitórias dos outros, porque nós sabemos que a bênção deles não diminui a nossa, mas glorifica o mesmo Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu querido, minha querida, se você está aqui comigo até agora, eu quero te dar uma grande oportunidade, a maior oportunidade da sua vida. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu quero que você saiba que Ele te ama incondicionalmente. E se você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você abra o seu coração agora e você repita essas palavras que eu vou te dizer aqui, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti.
Eu abro o meu coração, Jesus, e eu entrego a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me com Teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus Pai. Ó Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu declaro que Tu és o meu único Senhor e Salvador, e que o Senhor me ajude a permanecer contigo até o último dia da minha vida. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Oh, meu Senhor, eu Te peço agora, Pai, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou nesse coração hoje. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão se sentindo ainda no fundo do poço, mas agora elas clamaram a Ti, Jesus. E eu Te peço, socorre essa pessoa. Tira ela, meu Pai, desse lamaçal de pecado. Muda a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, e que eles possam avançar, prosperar e que nada de mal aconteça com eles, meu Pai. Que o Senhor guarde eles, Pai, debaixo das Tuas asas. Esconde eles do inimigo e que o Senhor dê a vitória, a alegria, a paz e a salvação. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.